Olá, boa noite. Boa noite. Senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, vai responder no STF por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber propina via doação eleitoral. Ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, vira réu pela 8ª vez. Nesta nova ação penal, ele é acusado de arrecadar propinas em contratos do pré-sal. Após versões divergentes, TSE fará acareação entre delatores da Odebrecht em ação contra a chapa Dilma Temer. O presidente Temer anuncia novo pacote de concessões e dá posse aos novos ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, e da Justiça, Osmar Serralho, do PMDB. A economia brasileira encolhe mais de 3%. O país vive a maior recessão da história. Segundo o IBGE, a população empobreceu 9%. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Até já! Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Para acelerar o diagnóstico e o tratamento dos pacientes, o governo do estado criou o AME, aprovado por 96,7% dos usuários. Cuidar das pessoas é ótimo e ter esse reconhecimento é melhor ainda. São 55 AMEs, onde você faz consulta, exame. E em 35 deles faz também a cirurgia. Já passei no médico, já fiz consulta, já fiz exame no mesmo dia, saí com a cirurgia agendada. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Tá chegando a hora. Nossa, que maravilhoso! Impecável. Esse programa tá sempre uma delícia. É fantástico. Tá legal pra caramba. Eu tô adorando isso. Diversão pra família toda? Já sabe, né? Aqui na Gazeta. Laudo necroscópico mostra que garoto de 13 anos, supostamente agredido por funcionários da rede de restaurantes Habib's, na zona norte de São Paulo, morreu por uso de lança-perfume. Na análise, também foram comprovados sinais de agressão no corpo de João Vitor, mas o laudo não relaciona essas lesões à morte. Agora, a Polícia Civil quer entender como se deram as agressões e a prestação de socorro ao menino, antes de responsabilizar os empregados do restaurante. Tudo fechado na lanchonete onde o caso aconteceu no dia 26 de fevereiro. A morte de João Vitor Souza de Carvalho, de 13 anos, foi registrada como suspeita, mas hoje o caso teve uma reviravolta. O laudo necroscópico do Instituto de Criminalística concluiu que ele morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória com alterações cardíacas agudas e crônicas. O exame apontou ainda que o sangue de João Vitor tinha traços de consumo de lança-perfume e de cocaína. Essa combinação causa arritmia cardíaca, o que pode resultar numa parada cardiorrespiratória. Também foram comprovados sinais de agressão no corpo de João Vitor, mas o laudo não relaciona as lesões com a morte.
O couro cabeludo estava sem lesões e o legista responsável também relatou a ausência de sinais hemorrágicos e de lesões traumáticas. Desta forma, foi concluído que a morte ocorreu de forma súbita e teve origem cardíaca, relacionada ao uso de substâncias entorpecentes ilícitas. Nessas imagens é possível ver o garoto com pedaços de madeira na mão, bem ao lado do local. Após João Vitor correr pela rua com uma madeira, ele é seguido por duas pessoas que seriam os funcionários da rede. Em seguida, João aparece desacordado. Duas testemunhas disseram no depoimento que viram funcionários da lanchonete dar um soco em João Vitor. Agora, com o resultado do laudo, diminui a suspeita sobre os seguranças serem os responsáveis pela morte do garoto. Segundo a polícia, João Vitor Souza de Carvalho já assinou um ato infracional por roubo de um celular em 2014, quando tinha apenas 11 anos. O advogado Ariel de Castro, que acompanha o caso pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo, diz que o laudo não é conclusivo e pede que a polícia trate o assunto com cautela. Segundo Ariel, é preciso ouvir as testemunhas e pedir mais detalhes ao IML sobre as agressões encontradas pela perícia no corpo do menino, além de analisar outras imagens do circuito interno do restaurante para entender melhor o caso. Em nota, o Habibs afirma que os funcionários envolvidos no caso continuarão afastados e que depois das apurações finais tomará as medidas cabíveis e emitirá um novo comunicado. A Polícia Civil de São Paulo investiga uma tentativa de assalto hoje à 1h da tarde que terminou com a morte do bandido em uma lanchonete da rede McDonald's na zona oeste de São Paulo. A vítima, um policial civil, reagiu e atirou no assaltante. O crime aconteceu na unidade que fica na rua Henrique Schaumann, em Pinheiros, e agora a polícia quer localizar os outros criminosos que participaram da ação. As imagens do circuito de segurança da lanchonete mostram o momento que o carro do policial está parado no estacionamento e logo é abordado por um rapaz armado e de capacete anunciando o assalto. De dentro do carro, o policial reage e acerta pelo menos 6 tiros no criminoso, que cai. O policial sai do carro e retira a arma do assaltante. No momento do primeiro disparo, é possível ver 2 homens em 2 motos que participavam da ação e fogem em disparada após a reação do policial. Segundo a polícia, o assaltante morreu no local. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios, o DHPP, onde o policial que reagiu prestou depoimento. A polícia tenta identificar os outros assaltantes. A Secretaria de Segurança Pública anunciou que as imagens do circuito interno da lanchonete foram recolhidas e enviadas para a perícia. O DHPP também apreendeu as 2 armas envolvidas no crime e pediu exame residuográfico do assaltante e do policial que reagiu e atirou. Já o McDonald's informa que está colaborando com as autoridades para elucidar o caso e que o restaurante na rua Henrique Schaumann está funcionando normalmente. Juiz Sérgio Moro aceita mais uma denúncia contra o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e ele se torna réu pela 8ª vez. Desta vez, Vacari vai responder pelo crime de corrupção passiva. Na Lava Jato, ele já foi condenado a 41 anos de prisão. O ex-tesoureiro do PT está preso no Paraná desde abril de 2015. Nesta nova ação penal, ele é acusado de arrecadar propinas para o PT em contratos do pré-sal. Além de Vacari, viram réus o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, os ex-gerentes da estatal, Eduardo Costa Musa e Pedro Barusco, o ex-presidente da Sete Brasil, João Carlos de Medeiros Ferraz, e Guilherme Esteves de Jesus, apontado como operador do esquema de corrupção na Petrobras. Musa, Barusco e João Ferraz são delatores da Lava Jato. Renato Duque, que tenta fechar uma delação, está preso desde março de 2015 e já foi condenado a mais de 50 anos de prisão. Ele também está detido no Paraná. Guilherme Esteves de Jesus chegou a ser preso, mas foi solto logo em seguida. Durante reunião com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o presidente Michel Temer declarou que a população precisa se conscientizar sobre a reforma da Previdência. O encontro do Conselhão, grupo que engloba representantes do governo, do empresariado e de diferentes setores da sociedade civil, aconteceu no Palácio do Planalto. Michel Temer disse que 63% dos trabalhadores brasileiros terão aposentadoria integral, porque ganham salário mínimo, e que é a minoria quem discorda da reforma. Quem reclama é quem, na verdade, ganha muito mais, quem está muito acima desses tetos. Quem tem aposentadoria precoce, quem tem aposentadoria antes
da Previdência Geral, não é? O que nós estamos igualando a aposentadoria do setor público, do setor privado, com a classe política. Todo mundo pergunta, a classe política, a aposentadoria será uma só. Também hoje, em um outro evento, Michel Temer anunciou que vai leiloar ou renovar a concessão de 55 projetos, entre rodovias, ferrovias, terminais portuários e linhas de transmissão de energia. A previsão do governo é que mais de 45 bilhões de reais sejam investidos nesses projetos. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que a economia brasileira encolheu 3,6% em 2016. Diante desse cenário, a população teve queda na renda e empobreceu 9%. O país vive o pior quadro de recessão da história. Após a divulgação dos números, em entrevista coletiva, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o resultado é como olhar no espelho retrovisor. Foi o segundo ano seguido de queda. Em 2015, o PIB já havia recuado 3,8%. Segundo o IBGE, essa sequência de 2 anos seguidos de baixa só foi verificada no Brasil em 1930 e 1931. De acordo com o IBGE, a crise foi generalizada no ano passado e, pela primeira vez, todos os setores registraram recuo de atividade. Na agropecuária, a queda foi de 6,6%, na indústria, de 3,8% e no setor de serviços, 2,7%. De acordo com os dados divulgados hoje, o consumo das famílias, que por muitos anos sustentou o crescimento do PIB, também seguiu ladeira abaixo em 2016. No ano passado, as famílias consumiram 4,2% a menos que em 2015. A alta dos juros, a restrição ao crédito, o aumento do desemprego e a queda da renda explicam esse resultado, de acordo com o IBGE. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o número do PIB é resultado de uma série de políticas que levaram a economia brasileira a enfrentar a maior crise da sua história. Segundo ele, no entanto, o país já está saindo da recessão. Agora nós estamos no processo de saída dessa crise. O PIB que foi divulgado hoje, inclusive do quarto trimestre, se refere ao ano passado. Isso é o espelho retrovisor. E questionado sobre o cumprimento da meta fiscal no ano, o ministro não descartou o aumento de impostos. O nosso compromisso é, de fato, cumprir a meta de 2017. E faremos o que for necessário, seja contingenciar despesas, se for necessário, ou, no limite, até, se for necessário, aumento de impostos. Agora, não há dúvida que a carga tributária no Brasil é elevada, etc. Isso tem que ser feito com muita responsabilidade. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Parece letra de samba. Lá vem o Brasil descendo a ladeira, né? O Brasil teve um desempenho trágico, dramático. Voltou ao terceiro trimestre de 2010, com uma queda de 7,2% nos 2 últimos anos. Olha, isso é recorde para todo lado. O Temer não é culpado por isso, ou melhor, não é o único culpado. Ele também tem parte da culpa, porque ele ajudou a eleger a Dilma, seguindo os passos e conselhos do Lula, 2 vezes, 2010 e 2014. Foi reeleito junto com ela. É legítimo, mas ele pode perder essa legitimidade se ele continuar prevendo aventuras, não é? Do tipo chicanas e delongas para evitar o julgamento que tem que ser severo do Tribunal Superior Eleitoral. O seu ministro da Fazenda, que eu vivo aqui elogiando, hoje teve um dia de cão. Primeiro porque ele falou que essa história aí de 3,6, de queda, espelho retrovisor. Ora, usar espelho retrovisor, depois daquele acidente lá na Sapucaí, em que o carro alegórico do Paraíso do Tuiuti esmagou os espectadores do samba, ferindo 20, é um absurdo. Mas mais absurdo ainda é ficar dizendo que daqui a 60 anos a Previdência poderá ter um aumento de 10% do PIB. O problema da Previdência é agora. Daqui a 60 anos, seja o que Deus quiser, né? O governo é ruim, hein? Incluindo o Meirelles em dia de cão. Pois bem, eu volto aqui na quinta-feira direto ao assunto. Em té!
Presidente Michel Temer dá posse aos novos ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, e da Justiça, Osmar Serralho. O senador Aloysio Nunes, do PSDB, assume o Itamaraty no lugar do também tucano José Serra, que estava no cargo desde maio do ano passado e pediu demissão há 2 semanas por motivo de saúde. Aloysio era líder do governo no Senado, função que vai ser exercida por Romero Jucá, do PMDB. O deputado federal Osmar Serralho, do PMDB, passa a comandar o Ministério da Justiça. Antes, o cargo era de Alexandre de Moraes, que agora será ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitam denúncia e senador Waldir Raupp, do PMDB de Rondônia, vira réu na Lava Jato. Raupp vai responder pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Para o Ministério Público, Waldir Raupp recebeu R$500 mil de propina da construtora Queiroz Galvão, dinheiro supostamente usado em sua campanha ao Senado em 2010. Este é o primeiro julgamento em que o STF admite que doações eleitorais oficiais podem ser consideradas pagamento de propina. Segundo o site G1, a decisão do Supremo foi comemorada por integrantes da Lava Jato. Waldir Raupp nega as acusações. O senador Waldir Raupp disse ainda respeitar a decisão dos ministros, mas insistiu que as doações foram declaradas à Justiça e que não podem ser consideradas como prova de ilicitudes. Segundo informações da colunista Vera Magalhães, do jornal O Estado de São Paulo, o empresário Marcelo Odebrecht confirmou que o apelido Amigo, que aparece em trocas de e-mails e em planilhas do grupo, é mesmo o ex-presidente Lula. Nos depoimentos de delação premiada da Odebrecht descreveu a amizade entre o pai, Emílio, e Lula como um estorvo, que obrigava a empresa a fazer investimentos desvantajosos. De acordo com as investigações, a Odebrecht teria repassado R$8 milhões para o ex-presidente entre o fim do ano de 2012 e ao longo de 2013. A defesa da empreiteira afirmou que não vai se manifestar mais sobre esse vazamento e sobre o vazamento de informações das delações de Marcelo Odebrecht. O presidente Lula sempre negou o recebimento de propina. E ex-executivo da Odebrecht diz que Edinho Silva, ex-tesoureiro de Dilma, pediu R$30 milhões via Caixa 2. A informação foi dada pelo ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino Alencar, em depoimento ao TSE. Ele falou dentro da ação do PSDB que pede que a chapa Dilma Temer seja cassada. Segundo o delator, o dinheiro foi usado para comprar o apoio de partidos que integram a coligação da campanha em 2014. Ele relatou o repasse de 7 milhões ao PROS, PCdoB e PRB. O ex-tesoureiro e atual prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, nega. Ele classificou a menção como uma afirmação sem nexo e sem rastro com a realidade. Os 3 partidos também negam qualquer irregularidade. Ex-funcionário da Odebrecht diz que empreiteira movimentou 3 bilhões e 300 milhões de dólares em pagamentos ilícitos. Segundo Hilberto Mascarenhas, o montante saiu do Departamento de Propinas da Odebrecht entre 2006 e 2014. E, de acordo com o ex-executivo, entre 500 e 680 milhões de dólares foram destinados a financiar campanhas eleitorais no Brasil via Caixa 2. O restante do dinheiro era usado para pagar propinas, obras e serviços no exterior. Mascarenhas disse que a empreiteira corrompeu agentes públicos na Angola e na América Latina. Ele detalhou ainda os pagamentos feitos aos ex-marqueteiros do PT, Duda Mendonça e João Santana. E também em depoimento, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, reafirmou que o presidente Michel Temer pediu dinheiro para campanhas do PMDB. O ex-executivo confirmou que Michel Temer participou da reunião no Palácio do Jaburu e pediu a Marcelo Odebrecht dinheiro para o PMDB na campanha de 2014. No depoimento, ele não teria falado em valores, mas em delação premiada, Melo Filho disse que Temer pediu R$10 milhões. 4 milhões foram entregues ao atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, também do PMDB. Um repasse teria sido feito no escritório de advocacia de José Yunes, ex-assessor e amigo pessoal de Temer.
Em seu depoimento à Justiça Eleitoral, na semana passada, Marcelo Odebrecht disse não se recordar de Temer ter pedido os 10 milhões de reais diretamente. O ex-presidente da empreiteira disse que o pagamento foi acertado entre Cláudio Melo e Eliseu Padilha. E na sexta-feira, o TSE vai fazer uma careação entre 3 executivos da Odebrecht ouvidos nesse processo que apura irregularidades na chapa Dilma Temer. A careação será entre o ex-presidente da empresa, Marcelo Odebrecht, o ex-diretor de Relações Institucionais, Cláudio Melo Filho, e Hilberto Mascarenhas, do Departamento de Propinas da empreiteira. Apenas Melo Filho vai comparecer pessoalmente à sede da Justiça Eleitoral. Os demais serão ouvidos por videoconferência. Olha, choveu forte aqui na capital paulista e vários córregos transbordaram. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu na Zona Leste depois da queda de uma árvore. Vamos à previsão para amanhã com Fernanda Azevedo. A frente fria se afasta e a instabilidade começa a enfraquecer no estado de São Paulo nesta quarta-feira. O sol já aparece mais forte, as pancadas de chuva acontecem de forma isolada. Em Marília deve chover no fim do dia, a máxima de 32 graus. Na região de Ribeirão Preto, o dia será ainda mais quente, faz até 34 graus. O tempo só fica um pouco mais fechado no litoral. Em Caraguatatuba faz 29 graus. E as temperaturas vão subir nos próximos dias aqui na capital paulista. Amanhã elas variam entre 18 e 28 graus. Na quinta, a máxima chega aos 30 graus e vai até os 32 na sexta-feira, que será bem ensolarada. O site Wikileaks divulga documentos que revelam suposta atividade hacker da CIA, a principal agência de inteligência dos Estados Unidos. Segundo o site, os documentos fazem parte da primeira leva de 8 que trazem detalhes de um programa secreto de espionagem eletrônica da CIA. Segundo o Wikileaks, com o uso de softwares, a agência teria acesso irrestrito a computadores, celulares e TVs digitais e conseguiria transformar esses aparelhos em microfones encobertos. A veracidade dos documentos e o conteúdo ainda não foi confirmada e tanto a CIA quanto o governo americano ainda não se pronunciaram. Depois do vazamento dos documentos, o diretor do Wikileaks, Julian Assange, disse que a divulgação de hoje é excepcional de uma perspectiva legal, política e jurídica. Ele está refugiado na Embaixada do Equador em Londres desde 2012. O governo da Bolívia confirmou que o presidente Evo Morales tem um pequeno tumor benigno na laringe. Segundo o gabinete da presidência, o tumor tem um tamanho estimado entre 1 e 2 milímetros e será retirado no mês que vem em Havana. Morales viajou para Cuba na última quarta-feira para tratar uma infecção viral e sinusite que levou a seu afastamento de funções públicas desde o início do ano. De acordo com informações do Serviço de Saúde de Cuba, Morales já recebeu alta e deve retornar à Bolívia ainda hoje. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von, no Todo Seu. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora. Todo Seu.